Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Muitas vezes a gente deseja as coisas, deseja fazer, deseja servir, deseja andar na vontade de Deus, por exemplo, mas a gente não consegue, ou seja, esse desejo não sobrepõe o desejo da carne, a vontade da carne. A vontade do pensar natural, do agir segundo uma forma de pensar que nos escraviza, que nos faz escravos do pecado. Por mais que a gente possa ansiar, querer e fazer, nós não conseguimos porque somos escravos do pecado. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele queria negar o Senhor? Não, ele queria até mesmo morrer com Cristo. Mas ele fez isso? Não, ele negou 3 vezes. Como a gente pode ver isto e como a gente pode entender? Em Mateus 26, 33 e 34, é isso que está acontecendo. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. É um problema? Não. Na realidade, Jesus estava preparando Pedro para aquela situação, para que ele pudesse, de fato, se arrepender. Mas o que é importante destacar aqui é que esse era o desejo de Pedro. Não era negar o Senhor, mas ele negou. E por quê? Porque, na realidade, o que dominava, o que predominava era a questão do domínio da carne, do pensamento natural, do querer se preservar. É isso que a natureza humana faz. Nós somos escravos do pecado, escravos dos nossos desejos, escravos daquilo que Jesus e Paulo explicou acerca de ser o fruto da carne. Toda maldade humana, toda ganância, todo egoísmo. Então, todo o instinto de querer se preservar. O que a gente precisa entender é que isto é normal, mas que a gente necessita e a caminhada que a gente tem que fazer é uma caminhada de amadurecimento, de entendimento, de compreender a obra de Deus que Ele fez por meio de Cristo Jesus, para que a gente possa viver neste mundo não segundo a carne, mas com todo o entendimento de quem nós somos em Cristo, de sermos um ser espiritual, que nós fomos libertos do domínio do pecado. Não somos mais escravos do pecado através de Cristo Jesus. Pois na sua morte recebemos o perdão, na ressurreição a justificação, fomos feitos filhos de Deus, pois ao nos submetermos e reconhecermos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos libertos do domínio do pecado. Somos feitos um novo ser, um ser espiritual. Nós recebemos da natureza de Deus. Recebemos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus e mais ainda, nós fomos capacitados para rejeitar as paixões humanas. Não precisamos mais ser escravos. A obra de Cristo se traduz nisto, ou seja, na libertação, na proclamação dessa libertação, na restauração das vistas e nos colocar em liberdade. A gente vive a verdadeira liberdade, ou seja, não sermos mais escravos do pecado, quando a gente pode enxergar, entender aquilo que Deus está falando. Não existe outra maneira. A obra de Cristo em nosso favor foi para nos fazer livres e não mais escravos do pecado e assim não sujeitarmos a carne, como Pedro fez. E a gente precisa crescer, amadurecer, para que a gente revele a glória do Senhor, para que a gente revele toda a sua bondade, tudo aquilo que Ele é, as suas virtudes, para que a gente ande segundo o fruto do Espírito, ande pela lei do amor, o amor que Cristo revelou em nosso favor e que disse que era para vivermos e amarmos como Ele. A gente precisa entender isso. Nós não podemos, quando nós conhecemos da salvação, da reconciliação, do perdão, nós não podemos mais viver segundo a natureza humana, mas devemos viver como um ser espiritual, a imagem de Cristo, e que nós fomos capacitados para poder andar nessa vontade. O que temos que fazer é fazer a caminhada da santificação, mas para fazer essa caminhada a gente precisa conhecer as promessas, aceitar essas promessas por fé e ir na direção daquilo que o Senhor nos fala.
crescendo, amadurecendo, rejeitando as obras das trevas, santificando o nosso proceder para que, por meio de nossas vidas, Cristo seja visto em nós e nos conduza à verdadeira vida, ao verdadeiro ensino e ao verdadeiro entendimento da vontade de Deus. Temos que desejar isso, para que o nosso desejo, que é o desejo de fazer o bem, de fato prevaleça, e não a nossa escravidão de nossos pecados, que já fomos libertos em Cristo Jesus, quando nós nos submetemos a Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Que a gente possa entender, compreender estas coisas e buscar o conhecimento da vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.